Bom, então vou deixar essa fala aqui dele, né, do Gustavo Mourinho, tá aqui para vocês, ó, sobre ele falando dessa questão da chegada de reforços, onde assim, o Remo certamente já iria buscar jogadores para essa atual temporada, muito por conta de algumas falhas que ainda dava para perceber, no caso no elenco e tudo mais, já era de se esperar que teria sim algum outro jogador chegando, e ainda mais com a mudança de técnico, é muito mais de se esperar, né, realmente que teria essa chegada de jogadores, porque quando tem a permanência de um treinador, tem alguns reforços que ele mesmo indicou e tudo mais, então poderia ter uma insistência maior. E aí não foi muito bem isso que o Gustavo Mourinho chegou já falando, porque ele foi lá e falou o seguinte, ó, vou deixar esse trecho aqui do portal O Liberal, ó. Nós vamos contratar ainda, afirmou o treinador em coletiva após a partida contra o Santinha, né? Ele falou o seguinte, ó. A minha parte é dar opiniões, mas não falar quem entra, essa parte é com o nosso diretor, né, o Sérgio Papelin, e do presidente decidirem. Com certeza vamos buscar as melhores opções, porque quem vier aqui para o time tem que ser realmente um reforço. Não queremos alguém só para compor elenco, que se comporte dessa maneira. Então, como falei anteriormente, não podemos errar naqueles jogadores, né, que vamos incorporar ao plantel, enfatizou ele. Que ainda ele não deu detalhes sobre em quais posições o time teria reforços, mas ele foi ele destacou bastante, né, que ele gostaria de ter realmente reforços no plural, né, realmente 2, 3, 4 atletas podem chegar e que cheguem para serem titulares e não, por exemplo, para complemento de elenco, que é algo que eu concordo bastante, né, acho que tem sim algumas boas opções e o Mourinho foi bem forte nessa sua declaração e certamente o Remo precisa de reforços. Mas e aí? Será que tem algumas boas opções? Onde inclusive eu vou focar aqui nesse vídeo de algumas opções que o técnico já trabalhou e quem sabe não poderia ser uma alternativa, por exemplo, para essa atual temporada na Série C, seja para chegar agora, né, em abril, quando reabra a janela de jogadores que estão jogando no Campeonato Estadual, ou por exemplo, aí no meio do ano, que ainda vai reabrir, né, em julho, setembro, certamente o Remo vai ao mercado, como quase todos os times vão, né, quando estão na Série C, que é uma janela também bem oportuna. Então vamos lá, a primeira opção que eu quero falar aqui com vocês é um jogador que não jogou, né, junto com o técnico, não foi bem assim, mas é o Christopher, que pertence ao Boa Vista nessa atual temporada, o Boa Vista que vem se destacando bastante no Campeonato Estadual e o jogador tem se destacado bastante, não é à toa que em 8 jogos até aqui no Campeonato Estadual, o cara contribuiu, né, com incríveis, deixa eu pegar os números dele aqui, que acabou saindo aqui pra mim, peraí. Foram 3 gols marcados e 6 assistências pelo Boa Vista, ótimo desempenho, certamente 11 jogos, né? 3 gols e 6 assistências, 9 participações em gols em 11 jogos, isso porque ele é um camisa 8, um meia central, nem é um meia ofensivo. Certamente deve ter proposta de outros clubes da Série B, por exemplo, do Campeonato Brasileiro ou até mesmo da Série A, mas se eu fosse o Remo eu ficaria de olho porque é um cara que chegaria com status muito grande realmente. Enfim, ele que já jogou por outros clubes, ano passado participou do acesso do Criciúma da Série B para a Série A, foram 32 jogos no ano, 1 gol e 1 assistência, jogou muito tempo também no São José, que é um clube do Rio Grande do Sul, sua cidade natal, que é Porto Alegre, jogou durante mais de 6 temporadas seguidas na equipe do São José, até mudar para o Criciúma no ano passado, e esse início sensacional no Boa Vista do Rio de Janeiro. Se eu fosse o Remo, eu ficaria de olho para essa alternativa, como meia central, ou quem sabe até poder jogar, né, como um atleta ali como um meio ofensivo, né? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então a gente tá na sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês também da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas como essa, ó, da Universidade Católica, que eu tô usando lá do Chile, bem legal, essa aqui do Schalke 04 que tá na mesa, e vários exemplos que eu vou deixar aqui para vocês lá do Instagram deles, que é bem simples. Você vem aqui no link na descrição, abre lá no Instagram, pode pesquisar DG Store, você já vai achar a loja deles. Muito bacana, envio para todo o Brasil, acima de 2 unidades, frete grátis para todo o país. E lembrando, tem unidades ali a partir de R$90, 110, 120, 160, vai depender do seu gosto, do modelo, se ela vai estar personalizada ou não. Inclusive nessa semana está com essa promoção, né? Se você comprar 2 camisas, sai com essa personalização grátis, você pode colocar seu nome, por exemplo. Super bacana, confere lá todas as promoções que tem toda semana de camisas, esses pets personalizados. Então siga lá a DG Store e você falando que veio aqui pelo canal, o mais importante, você ainda tem desconto de 10% falando que veio aqui pelo Black Cartel em qualquer camisa, qualquer produto. Ah, gostei dessa camisa aqui. Você vai lá e fala que veio aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto. Então é isso, o link da DG Store tá aqui embaixo para você. Bom, então vamos lá, né? Quero falar agora primeiramente sobre essa aposentadoria do goleiro Vinícius. Ó, vou deixar essa matéria aqui. Valeu demais aí o portal o Chaves Remista, que eu vi aqui também essas informações, e o Clube do Remo que postou nessa última semana a aposentadoria do goleiro, que já era algo de se esperar, até porque nesse ano mesmo ele não jogou nenhum jogo, e aí teve esse anúncio, eu diria que até de forma surpreendente, né?
dessa sua aposentadoria, tá aí, ó, conquistou então no total 258 jogos, 7 temporadas, 3 campeonatos paraenses, uma Copa Verde e um acesso à Série B. Foi realmente muito importante, né, para a história recente do Remo, um goleiro assim muito interessante, um cara muito vencedor dentro do clube, 39 anos de idade, já tinha um papel como dentro da política. Eu acredito que ele vai seguir por esse caminho, até por ser um goleiro um atleta bem conhecido, né, no Pará em si. Ele que é de Goiânia, eu também sou, ele é goiano, eu tinha até esquecido desse detalhe, se aposentando aí depois de muitos anos, jogou em vários times no Brasil, Vila Nova, Boa Vista do Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, Operário, tá no Remo desde 2017, onde conseguiu ter ótimos números, né, por exemplo, eu diria que o auge dele foi em 2021, mesmo naquele ano na Série B, né, que acabou sendo rebaixado, mas jogou muito, 2021 49 jogos, 2020 também manteve as 49 partidas, é um goleiro que foi importante e agora, né, eu diria que o Remo vai ter esse papel de ter um substituto. Agora, naturalmente, tem sido o Marcelo Rangel, que também não é um goleiro super novo, né, tá com 35 anos, mas, pô, o Vinícius jogou até em alto nível, até esse ano passado que ele tinha 38, 39, né, então o Marcelo Rangel tem mais um bom tempo aí, e aí, na minha opinião, hoje surge a necessidade do Remo ir atrás de um terceiro goleiro. É óbvio, poderia ser um atleta da base? Poderia, eu vou comentar sobre isso com vocês, mas olha aqui, ó, as opções para o gol hoje: Marcelo Rangel, Léo Lang, que já jogou também nesse ano, e o Vinícius, que era o terceiro goleiro na teoria, né? Bem na teoria mesmo. E aí agora, não tendo a aposentadoria dele, vai na busca de mais um jogador. É igual eu falei, o melhor na minha opinião é subir um atleta da base. A base do Remo é forte, teria algumas boas opções para o gol, mas aí nesse cenário, na minha opinião, surge aí a possibilidade de um goleiro chegar, que eu vou comentar então agora sobre ele com vocês. Bom, o que eu vou deixar aqui, ó, essa especulação que teve lá do portal Chave Semista, valeu demais ele, que ele tinha trago na semana passada, que eu trouxe até o vídeo aqui pra vocês, que o goleiro destaque, ó, segundo o Tomazão, notícia aí lá do canal dele, o Remo estaria negociando a contratação do goleiro Digão, do Porto Velho, que pegou tudo, né, contra o Remo nessa primeira fase da Copa do Brasil, atleta que já teve passagens na base de vários clubes aqui do futebol brasileiro, tem 26 anos de idade, e aí sim, igual eu falei sobre esse goleiro, né, se ele chegasse já tendo o Vinícius, o Léo Lang e o Rangel, 3 opções para chegar para ser o quarto goleiro, não faz o menor sentido, mas o Vinícius aposentando, e aí para ser uma terceira opção para o gol, na minha opinião, aí sim faz muito mais sentido de se pensar. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, os clubes no qual ele já passou, na sua categoria de base, passou aí na base do Botafogo, Bangu e do Flamengo. Ele jogou no Flamengo durante 3 temporadas na equipe sub-17 até o time sub-20, era um reserva na equipe de base do Flamengo, depois foi para a base da Ponte Preta, ficou mais 2 anos e meio, e depois no União Madeira lá no futebol português. Aí depois ele volta, né, a jogar aqui no futebol brasileiro, passagens pelo Barra de Santa Catarina, 15 de Jaú, melhor dizendo, passou também no Jataiense, Mineiros, Amazonas, Anápolis e no Porto Velho. Porto Velho ele jogou no ano passado, foi bem também, 7 jogos, terminou o ano na Jataiense com 5 partidas, conseguiu acesso do Campeonato Goiano da segunda para a primeira divisão, e agora no Porto Velho, primeiro jogo no ano, ele jogou apenas essa partida até aqui e pegou tudo, né, na Copa do Brasil contra o Remo. E aí nesse cenário, na minha opinião, para ser um terceiro goleiro ali, ó, faz muito mais sentido. É óbvio, só vimos uma atuação dele nesse ano, mas ano passado ele foi bem por 2 equipes, no Porto Velho mesmo e na Jataiense, conseguiu acesso do Campeonato Goiano, então acho uma opção interessante para ser um terceiro goleiro ali. Você que acompanha mais aí, né, a base, por exemplo, do Remo, você acha que tem alguma opção para ser um terceiro goleiro, né, que é um atleta que, dependendo, nem entre, por exemplo, em campo nessa temporada, realmente um terceiro goleiro é raro até de se jogar, ainda mais com o Marcelo Rangel sendo um titular absoluto, mas enfim, agora sim faz muito mais sentido de pensar no atleta ex-Flamengo, que já fez parte também do time profissional do Flamengo, né, tem até várias fotos dele aqui com alguns jogadores, com o Léo Moura,